Bom dia, tudo bem? Começando mais um projeto 626, aqui no nosso encontro matinal de segunda a sexta-feira, sempre às 6h26 da manhã. E é um prazer imenso, um prazer enorme ter você aqui comigo para trocarmos ideias, para trocarmos energias, tá bom? Então, muito bom dia. E cada dia um tema diferente, cada dia um bate-papo legal que vai nos levar a refletir, não é? Sobre isso, sobre aquilo, sobre ações, sobre pulsões, sobre repressões, enfim, sobre comportamentos diários que às vezes nos deixam um pouco preocupados em relação àquilo que estamos fazendo, não é? Bom, então, como sempre nós falamos, se você quiser mandar um aviãozinho é, para pessoas que você acha que possam estar conosco, estar aqui ouvindo esse nosso bate-papo, participar, interagir com a gente. Eu vou ficar muito feliz por compartilhar, tá bom? Este nosso bate-papo matinal, né? Sempre lembrando, de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, aqui no Projeto 626, tá bom? Bem, você tem o hábito de falar sozinho? Você costuma falar sozinho? O que você acha disso, né? Lembrando que nós estamos trazendo aqui algumas lives, alguns bate-papos ligados aí, quer dizer, em resposta às solicitações dos nossos seguidores, né? Eles fazem perguntas e nós vamos trazendo aqui, tentando transformar cada pergunta, cada questionamento numa live, num bate-papo matinal, tá bom? Bem, então um deles é o seguinte: falar sozinho é coisa de louco? A pergunta que eu recebi, não é? E você costuma falar sozinho? Você acha que isso é coisa de louco? Você já se flagrou falando sozinho? Bem, eu estou aqui aguardando, será que eu estou chegando às pessoas? Vamos ver aqui, aguardando que os seguidores entrem. Estou aqui ao vivo. Tem um recado aqui, estamos chamando seguidores, não sei, vamos ver aqui. Bem, então eu vou iniciar o nosso bate-papo. Bom, você costuma falar sozinho? É a pergunta, não é, que eu recebi para a live de hoje, tá bom? Primeiro que falar sozinho parece ser coisa de louco, não é verdade? Parece ser coisa de louco falar sozinho. Será que isso realmente de fato coisa de doido? Será que falar sozinho é coisa de maluco? Será que falar sozinho é coisa de gente que está precisando de terapia? Está precisando ser internado no manicômio? Será que é isso? Repito, você costuma falar sozinho? Bem, às vezes, o que é falar sozinho, né? Aline, bom dia. O que é falar sozinho? Às vezes, pelo menos a maioria das pessoas se flagra com perguntas tipo: será que isso é bom? Não é? Então você está diante de uma situação e você, não é que você pensa, você acaba verbalizando: será que isso é bom? Será que isso vai dar certo? Mas será que eu posso fazer isso? Bom, se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa? Eu quero isso. Ou então aquelas... O que você acha? Bom, eu acho... Faz perguntas e responde para você mesmo. Você já se viu nessa situação de falar sozinho? Você já se viu na situação de conversar com você mesmo? Eu não estou nem falando aqui no espelho, né? No dia a dia. Você está caminhando pela rua, você está na sua casa, você está fazendo comida, você está caminhando, você está dirigindo, não importa, e você se flagra falando sozinho. Já aconteceu isso com você? Você já falou sozinho alguma vez? Já se flagrou falando sozinho alguma vez? Ou isso é um hábito na sua vida? Bem, então nós vamos entender o que isso significa. Se é coisa de doido ou se não é coisa de doido. Se é normal ou se é anormal falar sozinho. Tá bom, Jussara? Bom dia. Esse é um questionamento muito comum, não é? É um desafio para psicólogos, para psicanalistas, para psiquiatras, para profissionais da saúde mental, entender. Falar sozinho é coisa de doido? Conforme nós já falamos aqui, já trouxemos a introdução, vamos então explicar o que isso significa. E na minha opinião, falar sozinho não é coisa de doido. Claro que não é coisa de doido, e eu vou elencar aqui algumas razões, alguns motivos para explicar isso. Por que nós falamos sozinho? Pelo menos a maioria esmagadora, não é?
E você fala sozinho, vai escrevendo para a gente aqui para melhorar esse nosso bate-papo, tá bom? Então, nós fazemos isso, falamos sozinho, como forma de materializar um pensamento para organizar, para planejar algo que estamos vivendo. Muito bem, eu tenho um pensamento, não é? E fico recorrente na cabeça pensando de alguma coisa. Eu fico pensando e fica ali no campo do pensamento. Quando eu verbalizo, quando eu falo determinada coisa, quando eu converso, mesmo que sozinho, falando comigo mesmo, eu vou então materializar este pensamento. Eu falo sobre aquilo e escuto o que eu estou dizendo, numa forma de ratificar, de carimbar, de autenticar, de dar valia àquilo que estou pensando. Gleide, bom dia. Então, falar sozinho é uma forma de materializar um pensamento, é uma forma de organizar estes pensamentos e de planejar as ações decorrentes desses pensamentos. Então, o hábito de falar sozinho não é coisa de doido, não é coisa de louco, não é? Eu gostaria que, se você quisesse participar ou aguardar um pouquinho mais o avançar da live, para você dizer se fala ou não sozinho, não é? E se acha doido, maluco de falar sozinho, tá bom? Então, para convencermos-nos de que estamos certos ou errados. Quando eu falo sozinho, bem, estou pensando, há muitas formas de falar com você mesmo, tá? Tem gente que fala com você mesmo dirigindo, tem gente que fala organizando a casa, ali, fazendo comida, limpando a casa, outros estão caminhando pela rua, outros estão no parque, no bosque, enfim, não importa o lugar, numa praça, e acabam por falar sozinho, conversar com eles mesmo. São várias formas. Primeiro, então, é para materializar esse pensamento. Segundo, para nos convencermos de que aquilo está certo. Eu estou com um projeto, eu estou com um plano, e eu acabo por falar sozinho. Ou seja, bem, hoje na prova da faculdade, hoje à noite, você estudou bastante, tem certeza absoluta de que vai passar, de que decorou a matéria, de que a matéria está na sua cabeça, e não tenha medo, porque vai dar tudo certo, tá bom? Ah, sim, ok, concordo. Então, e aquele assunto, o que você acha? Este diálogo que você mantém com você mesmo, você vive isso no dia a dia? É muito profundo e muito interessante discutirmos esta questão. Primeiro, que eu já digo categoricamente, salvo alguns momentos, evidentemente, que eu vou trazer aqui para você, que poderia ser considerado danoso ou não muito bacana, né? Alguns momentos em que falamos sozinhos, mas na maioria das vezes isso é útil, eu diria até que necessário para organizar, para materializar os pensamentos. Ajuda também a tomar decisões. É muito importante nós entendermos isso. Será que eu posso fazer aquilo? O que você acha, hein? Estou pensando em pegar o salário desse mês e fazer um investimento na poupança. Não, mas peraí, tem contas para pagar. O que você acha de fazer isso? Bom, paga as contas, depois investe no saldo e tal. Você vai conversando consigo mesmo. Você vai, então, tomando decisões a partir do verbalizar, para também acreditar ou não em si, acreditar ou não naquele pensamento que você está tendo. E você tem o hábito de falar sozinho? Você já se flagrou falando sozinho, caminhando pelas ruas, ou dirigindo, ou dentro de casa, ou na cama, antes de dormir? Você costuma falar sozinho? Então, até aqui, esse momento da live, vou dizer para você que o hábito de falar sozinho não tem nada de doideira, não tem nada de maluquice. Serve, repito, para materializar, para organizar pensamentos e assim planejar as ações decorrentes desses pensamentos que nós acabamos por verbalizar. O problema, evidentemente, meu querido e minha querida, vai aparecer quando estas falas, este falar sozinho, ele é direcionado a outras pessoas com tom de ironia. Por exemplo, eu dirijo-me a alguém que está por perto, não é? Ou perto dos outros, para tentar, e não digo o nome dele, tem certas pessoas aqui que deveriam morrer, tem certas pessoas aqui que são chatas, mas tem umas pessoas, não é? Parece que eu estou falando sozinho, mas na verdade estou
dirigindo-me, dando aquela famosa indireta para algumas pessoas que estão perto de nós. Isso não é legal, não é? Primeiro porque eu não assumo essa responsabilidade, eu não assumo que estou fazendo isso e acabo por denegrir publicamente outras pessoas. Então isso não é saudável, isso não é um autodiálogo, não é? É uma introspecção, digamos assim, saudável, porque eu estou magoando as pessoas. Outra questão, não é? É quando eu começo a falar de uma maneira desconexa, totalmente fora da realidade, aí pode ser que estejamos falando de um transtorno, de um distúrbio, evidentemente, quando essas falas não têm conexão entre si, não tem uma organização do pensamento, não tem uma conexão com a realidade. Fica passeando, fica falando palavras desconexas, frases que não se compreende, enfim, aí sim nós podemos estar falando de um distúrbio. Aí é diferente, esse falar sozinho é diferente de uma pessoa sem esse distúrbio, não é? Que poderemos chegar até a esquizofrenia, digamos assim, não é? Ou então, quando eu respondo vozes imaginárias, não é? Ah, sim, ó, tá escutando? Ah lá lá, ah, vá, vá, vá. Quando você percebe que este falar sozinho não se percebe, que você não se percebe, mas quando percebe que este outro está falando sozinho, respondendo a vozes imaginárias, não é? Ele não auto-responde, ele não se auto-pergunta, ele acaba por responder perguntas do além, digamos assim, que são as famosas visões, escuta vozes, vê imagens, enfim, vê outras coisas que não estão no plano do real, no plano da realidade. Aí sim, este falar sozinho é um problema de distúrbio, é um transtorno que temos que levar este paciente, essa pessoa, para um acolhimento, enfim, profissional de saúde mental. Geralmente, quando chegamos neste momento de falar sozinho, de ouvir voz e tal, o tratamento psiquiátrico, evidentemente, é o mais indicado, não é? Outra questão é quando dar indireta para outros, não é? Você está numa rodinha, conversando, por exemplo, e chega alguém, determinada pessoa, e você começa a falar em tom de ironia, começa a falar olhando para a árvore, começa a falar, enfim, esse tipo para bater, né? Para bater no outro, para agredir a esse outro. Aí não, esse tipo de falar sozinho não é legal, porque nós vemos uma certa agressão, nós vemos uma certa ironia, vemos uma má intenção nesta fala, neste falar sozinho, que é diferente do cotidiano. Então vamos voltar àquela fala do cotidiano, aquela que eu falo sozinho. E você fala sozinho? Já se flagrou falando sozinho? Se sim, quando é que isso acontece? Quais os momentos em que isso acontece? Quando eu estou limpando a casa, quando eu estou dirigindo, quando eu estou no banheiro tomando banho, quando eu estou no banheiro tomando banho, é muito comum, né? A maioria relata que fala sozinho quando está dirigindo, quando está tomando banho e assim por diante. Bom, então, há vantagens em falar sozinho, professor? Sim, há. Há muitas vantagens em falar sozinho. Claro que, tirando isso que eu falei agora da parte negativa, que há a má intenção, que há uma indireta, que há uma ironia, mais ou menos como o ditado popular diz, né? Bate no coxo para a vaca entender, não é? Bate na canga para o burro entender. Quer dizer, aí não, aí é uma má intenção, tem dificuldade da inter-relação, dificuldade de resolver as próprias questões e tal. Aí é uma questão de maldade, não é? Não entra aqui nesta questão de o hábito de falar sozinho. Ou, não sei o título que eu vou dar nessa live, mas falar sozinho é coisa de louco, coisa de maluco, coisa de doido e assim por diante. Bom, então falar sozinho, minha querida, ajuda, como eu disse, a organizar os pensamentos. Se eu estou falando sozinho, o que é organizar pensamentos, não é? Nós temos turbilhões de pensamentos às vezes, nós estamos pensando em limpar a casa, na comida que eu vou fazer, em lavar a roupa, pendurar a roupa, eu estou pensando que tem que ir ao mercado fazer compras, eu estou pensando que tem que ir para a escola na reunião escolar dos filhos, eu estou pensando que tem que levar o carro na oficina, pensando que tem que ajeitar a casa, tem que mudar os móveis de lugar, 1000 pensamentos na cabeça, aquele turbilhão de pensamentos, então eu começo a falar sozinho como forma de organizar o pensamento, não é? Então, vou chegar em casa, está dirigindo, por exemplo, vou chegar em casa, primeiro vou arrumar a cozinha, porque aquela cozinha de ontem está entupida, não é? Está cheia a pia, depois eu vou começar a limpar a sala, depois eu vou organizar isso, vou organizar aquilo, tá bom, assim tá certo, tá bom? Tá, deu certo, dá certo.
Você percebe que ajuda a organizar, ou seja, materializar aquele pensamento. Tirar do plano da mente, do pensamento, para materializar. Ou seja, é como se eu estivesse escrevendo numa agenda aquilo que está um turbilhão na minha mente. Então, essa materialização do pensamento é algo positivo. Ajuda também a convencer-se de algo. Algo que eu estou em dúvida, que eu tenho, será que aquilo é verdade? Será que eu devo fazer? Será que eu vou? Mas tem uma vantagem. Então, você começa a conversar sozinho. Uns até adotam uma estratégia que é a na rua, quando está falando sozinho, pega o celular, coloca aqui no ouvido, não é? E sai, blá, blá, blá. Então, na verdade, não está conversando com ninguém, está conversando sozinho. E este hábito, não é? Eu digo isso porque é muito comum, né? Nós ouvimos isso por aqui. Isso algumas pessoas fazem, não é? Ou no carro, fingindo que está cantando a música, vidro fechado, e na verdade estão falando sozinho. Ajuda também a convencer-se de alguma coisa que está na dúvida. Surge um pensamento, ou ele vê um gatilho na rua, vê alguma coisa, e aquilo desperta um certo interesse, e ele começa então a conversar, a falar sobre aquilo, porque pensar é diferente de escutar. Quando eu penso alguma coisa, está no plano do pensamento, está na desorganização, sem ordem, sem conexão. É como se estivesse lá no inconsciente, não é? E as questões inconscientes, elas condensam tudo, elas se misturam tudo e perdem uma ordem, não é? Não vou entrar aqui no conceito psicanalítico das pulsões, do id e tal, mas quando eu verbalizo, eu materializo, eu organizo, eu me convenço de que aquilo é certo ou de que aquilo é errado, não é? Fiquei aqui pensando se falo sozinho, mas acho que não. Será que meu pensamento é desorganizado? Então, a Jussara diz que não fala sozinha. Bom, então outra coisa, se eu materializo, se eu me convenço de algo, então quer dizer que eu estou me escutando. Quem faz terapia sabe, quem passa com psicólogo, sabe com psicanalista ou psiquiatras que têm uma abordagem mais psicanalítica, não é, da escuta, sabe que este momento em que eu estou, digamos que agora estivesse numa sessão diante do meu analista, e eu estou falando, estou falando coisas que vêm da minha mente, não é? Lá do inconsciente ou do consciente, do pré-consciente, eu vou falando, eu vou verbalizando, e chamamos do processo de associação livre de ideias. Eu falo, para que eu vá organizando estes pensamentos. Eu falo uma coisa de ontem, falo outra coisa de um mês atrás, falo outra coisa da infância, eu falo sobre decepção, sobre angústia, e ao falar eu estou me escutando e vou organizando. O processo, a base, não é, a ferramenta principal do trabalho psicanalítico, da abordagem da psicologia, é exatamente esse, é falar livremente sobre aquilo que sente, não é? Então, quando eu verbalizo, eu me escuto, e ao me escutar, eu organizo. Nós chamamos tecnicamente como elaboração. Eu elaboro aqueles pensamentos, eu elaboro aquelas questões. Portanto, o hábito de falar sozinho não é coisa de doido, não é coisa de maluco, não é? Eu estou com um turbilhão, repito, um turbilhão de pensamentos, eu acabo falando, eu vou organizando, sem aquele acelerar, sem aquele desespero, sem aquele amontoado de coisas que, quando eu tenho oportunidade, eu começo a blá 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 blá, porque não está organizado. Então eu disparo como se fosse uma metralhadora, né? Então, se eu tenho esse hábito de vez em quando falar sozinho, não quero dizer que você vai acordar e começar a conversar um alto diálogo, né? O dia inteiro. Não é disso que eu estou falando. Aí, se isso ficar o tempo todo, dá um distúrbio aí que temos que tratar, evidentemente, né? Há casos e casos, né? Então, outra coisa, além de escutar-se, que é uma questão muito importante, lembre-se que quem faz terapia já ouviu isso do seu terapeuta várias vezes. Naquele momento, um fala e dois escutam. É muito mais importante eu escutar o que eu estou falando que propriamente falar. Na associação livre de ideias, eu escuto, eu tenho insights, eu elaboro, eu compreendo, estabeleço elos, dou uma historicidade àquilo que estou dizendo para depois conseguir ressignificar, compreender aquilo que me angustia, compreender aquilo que me entristece. Percebe então o que é esta questão
importante deste falar sozinho, né? Bom, outra coisa, me ajuda a liberar, a negociar as pulsões. Todas estas pulsões que nós temos, todos estes desejos que nós temos, que vem lá do id, direcionado, né, nesta objeto simbólico, não importa qual seja o desejo, enfim, eu vou conseguir então negociar isso. Claro que aí há a interferência do superego, a dor do ego no caminho da pulsão, mas eu vou conseguir negociar, eu vou conseguir compreender isso se eu começo a, evidentemente, a negociar neste falar sozinho. Se eu falo sozinho, se eu consigo estabelecer esse diálogo comigo mesmo, não é, estou repetindo sempre, não é a coisa de esquizofrênico, a coisa de psicótico, não é disso que estou falando. É coisa de maluco, a coisa de alucinações, de ouvir vozes, visões, não é neste campo que estamos entrando, mas no campo do conversar sozinho de uma maneira salutar, de uma maneira que não venha a trazer, a despertar os olhares, não é, dos outros, né? Primeiro, quem fala sozinho não faz isso perto dos outros, não é? Agora que as pessoas saem por aí falando sozinha perto dos outros, estamos percebendo que não há uma conversa dele com ele mesmo, mas há um distúrbio, evidentemente, né? E eu tenho certeza que você está conseguindo compreender, acompanhar este meu raciocínio. Outra coisa importante é perdoar-se, não é? Quando eu estabeleço estas questões, eu começo a perdoar-me, eu começo a entender, eu começo a compreender certas questões do passado, certos erros, certos equívocos, certas vaciladas, comigo mesmo e com outras pessoas. Então, se eu vou verbalizando, eu vou organizando essa ideia pelo próprio princípio da associação livre de ideias que eu trouxe agora nas sessões de terapia, evidentemente eu consigo me perdoar e também perdoar o outro, ou aceitar o pedido de perdão desse outro, através da organização do pensamento, através deste organizar. Quando eu falo organizar, é colocar cada coisa no seu devido lugar, para que as coisas não fiquem todas bagunçadas, todas misturadas em nossa mente. Psicanalista Thaís Costa, bom dia, bem-vinda, querida. Então, este falar sozinho, você tem o hábito de falar sozinho, é a live de hoje, ele é muito importante, repito, quando se falar sozinho, não se aplica a estes casos específicos de esquizofrenia, ou de outras, de surtos e psicose, enfim, não se enquadra neste caso, mas aquele falar sozinho, quando há esta organização. Difícil escutar a si mesmo quando o analista pontua ou devolve, me conta o que eu falei. É claro, evidentemente, Jussara, é claro que a devolutiva do analista, é claro que aquele parafrasear do analista, aquele questionamento do analista ajuda-nos a compreender o nosso pensamento, ajuda a compreender aquela fala. É claro que você tem razão. É evidente que o processo, não existe autoanálise, né? Não existe, o próprio Freud vai trazer isso e outros pensadores da psicanálise contemporânea vão trazer isso também. É por isso que precisamos nos submeter ao processo de análise pessoal. Todos nós, não é? Sim, eu concordo com o que você está dizendo, mas este falar sozinho, então você, por exemplo, é uma pessoa que não fala sozinho, né? E não tem importância não falar sozinho, como também não há nenhum mal em falar sozinho, desde que não se enquadre nesse quadro que eu estou dizendo, de esquizofrenia, de psicose, assim por diante, não é? Porque as vantagens são imensas, como por exemplo, este liberar, negociar as pulsões, perdoar-se, compreender-se. A autocompreensão é muito importante. Vamos repetir. Quando estou no processo de análise pessoal, eu chego lá, o analista ele vai dizer sobre o que você quer falar hoje, enfim, quais são as suas demandas, ele vai falando, eu vou me escutando, a associação livre de ideias, eu falo, às vezes, temas desconexos, às vezes eu conto uma história, e depois eu volto e emendo, falo, bom, estou falando de ontem, daqui a pouco eu falo de anteontem, e vou falando para que isso organize diante do meu analista. E este falar sozinho em casa, ou dirigindo, ou no carro, ou no parque, caminhando, enfim, não importa onde, quando eu falo comigo mesmo, de certa forma eu estou organizando o meu pensamento, estou construindo uma situação, construindo uma lógica
para aquilo que eu estou pensando, para aquilo que está me perturbando. Então, este falar sozinho não há nenhum mal. Eu vejo como algo benéfico neste sentido de organização, não é? Você não vai sair pela rua falando assim, bom, eu estou pensando agora que amanhã vou chegar em casa, eu vou fazer aquilo, não, nada disso. Aí estão falando de doideira, não é? Ou tá com baseadão, ou tá meio com uma cachaça na cabeça, é diferente. Não são dessas situações, não são essas as situações que eu estou trazendo aqui do falar sozinho. Se você costuma falar consigo mesmo, falar sozinho, tá bom? Claro que não são estas situações que estou trazendo. Outra coisa é melhorar comportamentos. Ajuda a compreender-me em determinadas situações, não é? Se eu estou dizendo, caramba, né, ontem, por que eu fiz aquilo, né? Puxa vida, estou dirigindo, por exemplo, não é? Ontem, a hora que papai falou aquilo, eu reagi, nossa, eu fui agressivo. Por que você fez isso, né? Poderia ter agido de outra forma, você poderia simplesmente ter saído da sala, você poderia simplesmente ter dado um abraço. É verdade. Legal. Entende? Você compreende, você elabora, você ajuda a melhorar este seu comportamento, mudar as suas atitudes, mudar as suas ações, não é? Ajuda também a tomar decisões. Portanto, nesse sentido de mudar comportamentos, mudar ações, mudar atitudes, mudar a forma, enfim, de agir ou de pensar ou de reagir diante de determinadas situações. E você costuma falar sozinho? Já se flagrou no banheiro, dirigindo, caminhando, na escola, em casa? Pensa sobre isso, tá bom? Se você fala sozinho. E se você se flagra falando sozinho, não fique, como diz o caipira, não fique apurrinhado, não fique triste, porque isso não é coisa de doido, não é coisa de maluco. Exceto, repito, se for em casos onde você responde a vozes, responde a quadros alucinatórios, né, persecutórios. É claro que você tem a sensação de estar sendo perseguido, que você vê coisas, vê objetos, vê pessoas do além, enfim, tal. Aí são outras questões, né? Ou se está muito embriagado e fica gritando na rua sozinho, como o bêbado faz, e assim por diante. Mesmo naquele momento, se fôssemos analisar especificamente um bêbado falando com ele mesmo, um bêbado gritando com ele mesmo, ele está tentando ali organizar naquele momento, aquele pensamento, aquela situação, tentando se encontrar, não é? Mas não é neste caso. Eu falo aqui nesta naturalidade, ou nesse mundo da normalidade, sempre entre aspas, que tudo isso é discutível. Tá bom, querida e querida? Então, falar sozinho não é coisa de doido, né? Não é coisa de maluco, não se preocupe. É claro que é apenas aquela precaução, não é? Dá uma olhadinha se onde é que estou falando sozinho. Mas se você observar, se propuser observar numa praça, por exemplo, num lugar onde você tem acesso, se vê as pessoas dentro do carro, se vê as pessoas falando sozinho, não é? Isso é muito comum, aliás, é muito mais comum do que você imagina, e não temos como julgar esta outra pessoa, porque ela está naquele momento de organização de pensamentos, de autoafirmação, de perdão, de auto-perdão, de compreensão, enfim, de organizar esse turbilhão de pensamentos que estão na sua cabeça, a fim de melhorar a sua decisão, melhorar o seu comportamento, melhorar a sua reação diante das pessoas com as quais vai se encontrar no dia a dia. Tá bom? Grande beijo para você, ótimo dia. E lembrando, de segunda a sexta-feira, aqui às 6h26 da manhã, no Projeto 626. Tchau, tchau, grande beijo.